que a produção de uma noiva é mais cara do que uma produção comum, né? Muitas pessoas têm essa dúvida, as noivas têm essa dúvida, e até maquiadoras, né? Iniciantes, pessoas que até já trabalham com noiva e não sabe explicar para a noiva o motivo, entendeu? Ou simplesmente é mais caro, mas por quê? Entendeu? Então nós vamos hoje falar sobre esse assunto. Por que a gente cobra mais caro de noiva? Então, assim, muitas pessoas falam assim, porque os produtos são diferentes, né? Tá, mas quais produtos são diferentes? Hoje em dia existe a pele blindada, realmente, né? A gente usa produtos diferentes para a pele blindada e a gente pode vender a pele blindada para as noivas e é um diferencial incrível, tá? Só aí já vale realmente muito mais a maquiagem. Mas só que antes não existia, por exemplo, a pele blindada, né? E como que a gente explica para a noiva por que a maquiagem dela não é igual uma maquiagem social comum, tá? Eu vou ajudar vocês nisso daí. Já tem 5 anos, né, que eu sou maquiadora, já tem 4 anos que eu atendo noivas, já atendi muitas noivas. Vou até fazer um levantamento de quantas noivas que eu já atendi até hoje, mas foram muitas. E assim, é interessante a gente saber explicar. Bom, o que acontece quando a gente explica para a noiva o valor, tá, da maquiagem dela? O primeiro ponto não é somente produto, tá? E assim, hoje em dia a gente tem produtos tão bons que a gente pode usar inclusive os mesmos produtos que a gente usa em noiva em atendimentos comuns. Então acaba assim que tem maquiadoras que usam até a mesma coisa, porque a maquiagem já fica assim no mesmo nível, uma maquiagem social como uma maquiagem de noiva. Então assim, é um argumento, sim, pode ser usado, porque realmente eu, por exemplo, uso coisas a mais nas minhas noivas, tá? As peles que eu faço em atendimentos comuns já são mega resistentes, mas em noiva, tipo assim, é muito mais porque, né, é uma noiva. Noiva corre o risco de chorar, noiva corre o risco, assim, de suar muito, porque o vestido é muito pesado, né? Então, tem N motivos que a gente realmente tem que tomar cuidado com os produtos realmente que a gente vai usar, tá? Mas esse é só um argumento, tá? Os produtos que a gente usa, tá? O segundo argumento muito usado é o tempo. Realmente, a gente gasta muito mais tempo com uma noiva, tá? Um atendimento comum, vamos colocar aí uma maquiagem e um penteado social. Uma pessoa vai ser madrinha de um casamento, vai fazer maquiagem e penteado. Geralmente são 2 horas, 1 hora para maquiagem, 1 hora para o penteado. Agora a noiva, quando eu faço o cronograma dela, é assim, o casamento dela, vamos supor, é 7 horas da noite. Eu programo tudo para deixar ela pronta às 18 horas, ou seja, 1 hora antes, e depois eu calculo 4 horas de atendimento antes. Então assim, olha, se eu vou deixar ela pronta às 18, eu chego lá 4 horas antes. Então 2 horas da tarde eu tô lá. E assim, eu gasto realmente mais tempo na maquiagem, enquanto eu gasto 1 hora numa maquiagem comum. A maquiagem de noiva eu gasto 1h30 no mínimo, tá? Porque eu já falei pra vocês que eu faço coisas diferentes. Uso produtos a mais, faço algumas técnicas diferentes realmente, então demora mais. E também porque não dá para maquiar a noiva correndo, é o dia mais importante da vida dela. Já pensou se você cola uns cílios e os cílios de escola, beiradinha, você tem que deixar tudo assim impecável. Se tem um esfumadinho que poderia esfumar ali mais para ficar ainda mais perfeito,
tem que esfumar, tudo, o batom tem que estar muito certinho, porque vai bater muita foto, é uma coisa pra vida inteira. Então tá, ó, maquiagem, a gente já viu aí que a gente gasta um tempo a mais. Penteado de noiva é a mesma coisa, é muito elaborado. Geralmente são penteados mais elaborados, a maioria gosta de um penteado mais preso, um coque e tal. Agora, assim, né, recentemente, tem muitas noivas usando cabelo mais solto, né? E não quer dizer que não é assim, que não é demorado, porque a gente tem que fazer a mesma coisa na maquiagem. Se for um fiozinho ali fora do lugar, se ficou, sei lá, entendeu? Uma coisa que você poderia melhorar, desmancha e faz de novo, porque noiva não é uma cliente comum. Por esse motivo eu coloco 4 horas. Claro, não vou gastar 4 horas. Eu não vou gastar 4 horas, né, para fazer a maquiagem e o penteado. Só que você tem que calcular tudo. Por exemplo, a maioria das noivas fazem making off, né? O fotógrafo vai até o local que ela tá se arrumando para bater fotos dela nesse momento. Então, assim, geralmente tem fotógrafo que você nem percebe que ele tá lá, ele tira várias fotos com você trabalhando, tá tudo certo. Mas a maioria não é assim. Ele quer que você ele quer que você faça um movimento, para um pouquinho com o pincel aqui do blush, para um pouquinho com o rímel para ele bater a foto, simula que está passando batom. Então tem muitos fotógrafos que trabalham dessa forma. Então a gente tem que ter esse tempo, porque, poxa, a noiva pagou o fotógrafo, ela precisa de fotos bonitas, e até pra gente também é legal pro nosso portfólio, né? Ter fotos assim pra gente divulgar depois. Então, assim, a gente tem que calcular também esse tempo que geralmente, ó, Morena falou que minha maquiagem tá linda, arrasou, obrigada. Então a gente tem que calcular o tempo, né, disso que eu falei, dos fotógrafos. Temos também que pensar o seguinte, são muitas horas, depois a noiva vai ficar pronta 1 hora antes, depois ela vai para a cerimônia, que deve demorar mais 1 hora, então são muitas horas que a noiva vai ficar sem comer, então ela tem que parar um tiquinho para comer também. Geralmente aqui no meu estúdio eu ofereço o lanche para as noivas, então tem que pensar nesse tempinho, que seja 15 minutinhos só, mas ela tem que parar para comer. Tem noiva que fica tão ansiosa que nem come, mas a maioria come porque os lanches são leves, né? Coisas pensadas, até isso a gente tem que pensar, que a gente tem que providenciar coisas leves para ela não passar mal no dia do casório, né, gente? Então, tudo tem que ser calculado nesse tempo, não é só maquiagem e penteado, tá? Se o noivo resolver fazer uma surpresa para a noiva e mandar um buquê de flores, uma caixa de bombom, uma carta, uma mensagem, entendeu? Ela tem que parar para receber, ela tem que viver aquele momento, é o dia da vida dela, né? Então ela tem que parar para são várias coisas, eu tô lembrando aqui agora e falando, mas assim, pode acontecer tantas coisas com noiva, atendimento de noiva, são muitos imprevistos que acontecem. Então assim, coloca aí 4 horas, tá? Para você atender sua noiva com tranquilidade. Nossa, mas eu poderia estar atendendo uma acompanhante dela ganhando mais dinheiro. Sim, gente, eu sei. Só que você tem que pensar que você foi paga para produzir a noiva. E ela tá pagando, ó, terceiro ponto, já vou entrar nesse terceiro ponto, tá? Que ninguém fala, mas é o que acontece, tá? A noiva tá pagando por uma exclusividade do nosso trabalho, tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer a maquiagem e o penteado dela correndo. Se viesse fotógrafo pedindo pra eu parar pra fazer pose, eu falaria, não dá tempo, eu tenho que terminar essa maquiagem, esse penteado rápido, tá? E
E, por exemplo, não dá tempo de você lanchar, não dá tempo, entendeu? Fazer a maquiagem dela em 1 hora e o penteado também em 1 hora e ir atender minhas outras clientes e marcar cliente antes e marcar clientes depois dela. E, pois é, tem a questão que a gente tem que ajudar a noiva a se vestir, entendeu? Depois que ela coloca o vestido, que a gente coloca o véu, entendeu? Então, assim, gente, não dá pra você pensar nesse dia, nesse momento, em ganhar mais dinheiro, em trabalhar rápido para fazer outras clientes, não dá, é exclusividade. Então a noiva, ela vai pagar por isso também, pela sua exclusividade. Por exemplo, eu só marco uma noiva por dia, a não ser que seja uma noiva de manhã e outra à noite, aí não vai atrapalhar em nada, né, o cronograma de uma, ainda vai ter folga para atender a outra, não vai ter problema, mas geralmente isso é raro de acontecer. Eu só atendo uma noiva por dia. E assim, eu não marco, por exemplo, a noiva vai casar às 7 horas. Eu não marco o cliente, tipo assim, 8 horas para atender. Porque, igual eu falei com vocês, existe tantas coisas que podem influenciar no tempo. Assim, ó, quando o casamento é em igreja católica, ainda tem uma certa mais rigoroso com o horário, então a noiva fica mais esperta quanto a isso. Mas se você for atender uma noiva em um sítio, que o casamento vai ser lá, com um celebrante, enfim, se não for em igreja católica, gente, já aconteceu assim N vezes de um casamento estar marcado 4 horas da tarde, acontecer 5 e meia da tarde, porque é isso que acontece. Já vou avisar para você que não trabalha com noivas, que é assim que funciona, tá? Então você tem que ficar com a noiva até o último momento, tá? Porque você tem que fazer tudo isso da maquiagem, do penteado, executar o seu papel e ainda a gente vai entrar agora num outro ponto que, fora essa exclusividade que você tem que dar para sua noiva e ela está pagando por isso, vem a questão da experiência. Você tem que estar ali não só para fazer a sua arte, que é maquiar e fazer um penteado incrível, uma maquiagem incrível. Isso é o seu papel, porque você é profissional, tem que fazer muito bem. Mas atender noiva vai muito mais além do que simplesmente executar o seu serviço de maquiagem e penteado. Você tem que estar ali para tudo que a noiva precisar. Você tem que estar ali para acolher a sua noiva, para gerenciar aquele ambiente, aquele momento todo. Por exemplo, se você vai maquiar uma noiva, chega lá, você não sabe o que vai encontrar. Pode estar rolando a maior treta, pode estar rolando assim alguma coisa muito grave. E quem que tá ali o tempo todo do lado da noiva? Você, a maquiadora. Então, assim, se você puder não deixar chegar até a noiva os problemas, entendeu? Você tem que gerenciar tudo, é o dia dela, ela tá vivendo ali o momento mais importante da vida dela, ela quer ficar tranquila, em paz, sabe? Só recebendo energias positivas, tá? Porque daqui a pouquinho ela vai falar sim ali no altar. É o dia. Pensa, gente, se você já casou, você entende a importância desse dia. Aí, ó, tem uma noivinha minha aqui que vai casar em agosto, né, Vanessa? É o dia mais importante da vida de uma mulher, gente. É muito difícil a gente achar uma mulher que fala não é o sonho dela se casar. Então a gente tem que tratar esse dia, essa noiva como tal. É um dia assim único e tem que ser inesquecível. E você, como maquiadora, vamos supor que você brigou com o marido ou que você acordou com uma dor de dente danada e tá com um mau humor danado. Ela não pode perceber e você tem que ir, entendeu? Com a sua dor de dente, com a sua dor de barriga, e não pode passar para a noiva em momento nenhum esses seus problemas.
Ela não quer escutar seus problemas. Aquele dia ali é dela, é ela que é o foco, entendeu? Tudo vai girar em torno da noiva. Você tem que colocar ela num pedestal e tratar ela assim como a noiva. É simples. Olha só, muitas pessoas não gostam de atender noivas. Às vezes, sim, não tem o perfil, porque realmente as noivas são muito exigentes, são muito ansiosas. Tem noiva que fecha com você e parece que ela é boazinha, tranquila, vai chegando na semana do casamento, ela vai ficando assim, virada no giraia. Você não entende nada. Mas então, você tem que saber lidar com isso. Então, isso tudo tá incluso no valor do pacote que a noiva tá pagando, tá? Então, assim, olha, na hora que a noiva quiser fechar com você e falar, nossa, mas é só maquiagem e penteado. Não é, não é. Ela tá pagando por tudo isso que eu acabei de falar pra vocês, tá? Por toda essa experiência. Você, como profissional, você tem que chegar lá e tem que vibrar com a noiva. Aquele dia ali, aquele dia dela, entendeu? É o dia inesquecível da vida dela. Você tem que levar energia positiva. Você tem que chegar lá com alto astral, tá bom? Então, tudo isso conta, tudo isso, todo esse carinho, toda essa forma de lidar. Por exemplo, se você... Já aconteceu comigo assim, nem sei falar quantas vezes, porque foram muitas. Você faz o cronograma para a noiva, explica para ela, olha, não pode atrasar. A gente vai iniciar a produção 2 horas, tá bom? Não atrasa, porque tá tudo no cronograma, não pode atrasar. Explica, tá tudo certo. A noiva chega lá 3 horas da tarde, tipo assim, 1 hora de atraso. Tem muitas noivas que atrasam meia hora, 40 minutos, 1 hora. E aí você vai fazer cara de bunda? Você vai ficar puta? Pode ficar por dentro, puta, falar, poxa vida, como é que eu vou fazer? Mas você não pode transparecer isso, tá? Acontece, nossa, tem noiva que ela mesma que prepara quase tudo do casamento dela. Então, pode acontecer um atraso. E aí, nesse caso, aí você não tem que trabalhar correndo, fazendo o seu serviço rápido e com cara emburrada, não, tá? Você tem que ficar lá, ó, cara de paisagem, ai, tudo bem, não, se atrasou, sem problemas. Mas, noiva é um atendimento diferenciado, entendeu? Então, assim, olha, se acontecer de uma noivinha atrasar, a gente só vai explicar pra ela, olha, o cronograma tava aqui pra você ficar pronta às 18 horas. Com esse atraso, pode ser que você não fique pronta mais nesse horário, tá? Tudo bem, tá tudo certo. Você vai trabalhar da forma... Gostou, né, da cara de paisagem? Pois é, você tem que trabalhar da forma que você trabalha. Sabe por quê? As minhas noivinhas, por exemplo, vários feedbacks que eu recebi depois do casamento, a maioria deles fala sobre a tranquilidade que eu passei para elas naquele momento. A maioria das noivas, foram raras as noivas que eu já fiz, que eram assim, calmas, tranquilas, podiam até chegar, calmas e tranquilas. Mas passava, depois que fazia maquiagem, na hora que tava montando o penteado, na hora que colocava o vestido, gente, as noivas não se seguram, é muita emoção. Então, assim, a maioria das noivas são muito ansiosas, são mesmo, né? Não tem jeito. E aí, eu esqueci o que eu tava falando, mas enfim, vamos bola pra frente. O que acontece? É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que passar tranquilidade pra elas. Se você, sei lá, se ela atrasou meia hora, ou aconteceu uma coisa lá, um imprevisto, atrasou meia hora e você começa a trabalhar na correria e fazer o penteado e a maquiagem rápido, a noiva vai sentir isso. Não tem como, gente. Não tem como você esfumar rapidão assim e a pessoa não perceber, entendeu? Você tem que trabalhar da mesma forma que você iria trabalhar sem um atraso. Passa a tranquilidade para ela. Se der para você agilizar em algum momento, mas sem demonstrar isso para a noiva, beleza, ótimo, maravilha. Mas se não, você vai fazer, até porque não é bom pra gente, né? A gente ficar
Se a gente fizer um trabalho correndo na agilidade demais, pode não sair tudo perfeito. Então faz o seu serviço, tá? Dê o seu melhor e no final vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Eu tenho certeza. É assim. E depois a recompensa, nossa. Ó, eu amo trabalhar com noivas, né? Eu já falei pra vocês que tem muita gente que fala que não gosta por causa disso. Porque a gente tem que ter um jogo de cintura, assim, muito grande, por N motivos, por essa questão de atrasos, você não pode pegar tantas clientes no mesmo dia, então por isso conta o valor, né, do pacote, porque a gente está deixando de atender outras clientes para dar aquela exclusividade para a noiva. Tem o fato de muitas profissionais não gostarem mesmo de tratar com a noiva, porque o atendimento da noiva também, ele não é só no dia do teste, só no dia do casamento, não. Desde o primeiro contato que a noiva entra, né, com você, que ela te manda uma mensagem, que ela te liga, já começa aí. Já começa a partir desse momento. Tudo que você puder fazer, sabe? Para tratar essa pessoa, essa noiva, assim, melhor possível, já começa a partir desse momento. Então tem gente que não gosta, não tem perfil, não tem paciência, acha um saco, acha as noivas tudo um porre. Eu já ouvi muitas amigas falando que não gostam de noiva por causa disso, porque elas são mesmo difíceis de lidar. Olha, elas são exigentes, mas pensa por um lado bom. Imagina você se casando. Você também não ia querer tudo perfeito, impecável? Por ser assim um dia... Gente, casar é um dia muito importante na vida de uma pessoa. É um evento, assim, é uma celebração, é uma comemoração. Nossa, é algo muito grande, muito grande. Então a gente tem que dar essa importância para esse dia. Tem que saber, sim, tratar a noiva bem. Ela é exigente? Tá certa. Ela está certa, ela tem que ser exigente mesmo, olha. E hoje foi esse o assunto, tá? Você vai agora saber explicar direitinho para sua noiva por que o pacote é mais caro da maquiagem do penteado, tá bom? E você, noivinha que tá aí também, agora vai entender melhor, né? Por que você paga um pouquinho mais caro na sua produção? Porque não é só a maquiagem penteada, tem muitos motivos, né, gente? E então é isso. Eu espero assim que tenha agregado, que tenha ajudado vocês, tirado dúvida.